Olá! Hoje nosso papo é sobre uma ideia que parece saída de um filme, mas que pode, quem sabe, revolucionar a forma como a gente produz comida. Estou falando das fazendas verticais. Imagina só, em vez de campos a perder de vista, as fazendas do futuro fossem arranha-céus no meio da cidade. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para o conceito da agricultura vertical, uma ideia que pode redesenhar o nosso mundo. Agricultura para cima. Soa um pouco estranho, né? Mas a ideia é essa mesmo. Vamos entender direitinho o que significa isso, como um prédio pode virar uma estufa gigante e de onde surgiu essa ideia que é, ao mesmo tempo, meio maluca e totalmente genial. Bom, na prática, uma fazenda vertical é um método de cultivo que acontece todo dentro de prédios. E não é qualquer prédio, são edifícios de vários andares, verdadeiros arranha-céus, que até ganharam um apelido lá fora, Farm Scrapers. E a grande mágica por trás disso é a tecnologia, principalmente a hidroponia, que permite cultivar as plantas sem usar um pigo de terra. E olha, essa ideia não é de ontem não. A primeira sementinha foi plantada lá em 1979, com um físico chamado Cesare Marchetti. Mas foi em 1999 que o conceito moderno, como a gente conhece hoje, tomou forma com o biólogo Dixon Despommier. E depois de um tempo, em 2007, a mídia descobriu o assunto e pronto, o mundo todo ficou sabendo. Ok, já entendemos o que é e de onde veio. Mas por que todo esse alvoroço? O que essa ideia tem de tão especial? É agora que a gente vai ver a grande promessa por trás das fazendas verticais. As vantagens, se tudo der certo, são realmente impressionantes. Para começar, o espaço de cultivo é multiplicado. Pensa só, em vez de 1 hectare no chão, podemos ter vários hectares, um em cima do outro. Isso poderia liberar áreas gigantescas de terra, que poderiam voltar a ser natureza. E o melhor de tudo, a comida seria produzida ali, do lado de quem vai consumir, nas cidades. Isso corta drasticamente os custos e a poluição do transporte de alimentos. É uma virada de chave. E para ter uma ideia do tamanho desse impacto, o pioneiro do conceito, o Despommier, calcula que um único prédio de 30 andares poderia alimentar, pasmem, 10 mil pessoas. 10 mil! É muita gente. É como ter uma fazenda inteira dentro de um único bairro. Mas claro, como nem tudo são flores, ou melhor, alfaces hidropônicas, uma ideia tão grandiosa assim tem seus desafios. E agora a gente entra no principal debate, o grande porém, que coloca a viabilidade de tudo isso em xeque. E o debate todo gira em torno de uma única palavra: energia. De um lado, os defensores da ideia dizem: calma, a tecnologia já existe. Hidroponia, energia solar, eólica, tá tudo aí. Mas do outro, os críticos levantam uma questão muito séria. Ok, mas e a luz do sol? Como é que se ilumina os andares de baixo? A conta de luz com iluminação artificial poderia ser tão alta que o projeto todo se tornaria caro demais. Apesar dessa briga de gigantes entre otimistas e céticos, a ideia não ficou só no papel. Muita gente arregaçou as mangas e começou a buscar soluções práticas. Vamos ver como as fazendas verticais estão, aos pouquinhos, saindo do campo das ideias. E olha que sacada genial para resolver outro problema, o da água. Surgiu o conceito da fazenda vertical de água marinha. A ideia é usar a água do mar, que é abundante, e dessalinizar ali mesmo, no próprio prédio, para irrigar as plantas. É uma solução 2 em 1, que poupa a nossa preciosa água potável. E já existem exemplos funcionando. A primeira fazenda vertical da Europa, por exemplo, foi construída lá em 2009. E o mais curioso é que ela não foi feita para alimentar pessoas, mas sim os animais de um zoológico no Reino Unido. Serviu como um projeto piloto super importante para mostrar que a coisa funciona na prática. Tá, mas e aquele problema da energia? Como resolver? Bom, aí entra a engenharia. Uma das soluções mais inteligentes é um sistema rotativo. Imagina umas prateleiras que giram. As plantas não ficam debaixo da luz o tempo todo. Elas só passam pela luz pelo tempo necessário para crescer. Com esse rodízio, o consumo de energia cai e muito. É uma resposta direta à principal crítica. Bom, já vimos a teoria, a prática, os problemas e algumas soluções. Então, onde é que a gente está agora? Vamos fazer um balanço do potencial e dos desafios dessa tecnologia que está só começando. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o conceito está super bem definido. A tecnologia, em teoria, existe, mas o custo ainda é o grande ponto de interrogação, principalmente o da energia. Na prática, já existem sistemas em pequena escala e projetos inovadores. Mas o futuro em larga escala, bom, esse ainda é uma questão em aberto que depende totalmente da viabilidade econômica. E com isso, a gente volta à nossa pergunta do início. Depois de ver a promessa de cidades mais verdes e o enorme desafio da energia,
Fica a reflexão. Serão os arranha-céus as fazendas do nosso amanhã? O futuro da nossa comida pode estar, literalmente, crescendo para o alto.